Olá a todos, me chamo Matheus Galvão e sou estudante de Medicina Veterinária da Universidade da Amazônia. Atualmente sou bolsista de iniciação científica no Centro Nacional de Primatas e vim apresentar o trabalho desenvolvido em parceria com a FPA e o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, intitulado de Avaliação da Integridade do DNA dos espermatozoides criopreservados de macaco de cheiro. Com o avanço da ação antrópica, diversos primatas não humanos estão em risco de extinção, como é o caso do primata neotropical Saimiri banzolini. Com isso, esforços estão sendo realizados para a conservação in situ quanto in situ. Os principais meios para a conservação são as biotecnologias da reprodução, como a criopreservação seminal, utilizando o biomodelo Saimiri Collinse. Dentro desses protocolos de criopreservação, diversas análises espermáticas são realizadas, como a análise do DNA espermático, que vai definir a viabilidade desse espermatozoide para futuras aplicações, como a técnica de infertilização in vitro. Diante disso, o objetivo do trabalho era avaliar a integridade do DNA de espermatozoides de Saimiri Collinse nas diferentes etapas de criopreservação, antes do resfriamento, pós-resfriamento e descongelado. A criopreservação e as coletas foram realizadas no Centro Nacional de Primatas e a análise da integridade do DNA foi realizada no Biomedan UFPA. O grupo experimental era composto de 6 machos adultos de Saimiri Collinse e as coletas eram obtidas por meio da eletroejaculação. Para a criopreservação, eles precisavam ter mais de 50% de motilidade, vigor 2 a 3 e espermatozoides normais mais de 70%. Inicialmente, as amostras eram armazenadas em 37 graus Celsius em banho-maria, para realizar a primeira diluição com o testris na proporção de 1:1. Após isso, era realizado o resfriamento com uma curva de decrescimento de temperatura de 37 a 4 graus Celsius em 90 minutos. Após isso, era realizada a segunda diluição com o Botubov, na proporção de 1:1. Em seguida, as amostras eram envasadas e lacradas para serem submetidas a vapor de nitrogênio líquido a menos 60 graus Celsius por 20 minutos, para posteriormente serem armazenadas em botijões de criogênicos a menos 196 graus Celsius. As análises de parâmetros espermáticos foram adaptadas do trabalho de Oliveira e seus colaboradores de 2015, sendo elas concentração, motilidade e vigor, integridade de membrana, funcionalidade de membrana e morfologia. Para a análise da integridade do DNA, foi adaptado o trabalho de Tejada e seus colaboradores de 1987, que utilizavam o fluorófilo laranja de acridina para a detecção de espermatozoides com depleção de DNA. Os corados em verde são os íntegros e os corados em laranja avermelhado são os não íntegros. Dos 15 ejaculados que obtivemos, 2 amostras estavam azospérmicas, 6 delas tinham menos de 70% de espermatozoides normais, portanto, apenas 7 amostras passaram para a criopreservação. Como principais resultados que obtivemos, houve diminuição da motilidade na etapa de descongelado em comparação às outras. Isso se deve à formação de espécies reativas de oxigênio que causam lesão mitocondrial, levando à diminuição da movimentação desse espermatozoide. Os demais parâmetros não sofreram alteração. Na avaliação do percentual de DNA íntegro, não houve diminuição nas 3 etapas, ou seja, o Botubov foi eficaz em crioproteger essas células. E o protocolo de visualização do DNA íntegro e não íntegro foi eficaz, pois nos permitiu a visualização dos mesmos. Portanto, concluímos que a aplicação da sonda de fluorescência laranja de acridina é eficaz para a visualização de espermatozoides íntegros e não íntegros. Diante disso, houve a possibilidade da aplicação dessa técnica em programas de reprodução assistida com primatas não humanos. Agradecemos ao Centro Nacional de Primatas, ao Biomedan UFPA pela infraestrutura, ao CNPq e o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá pelo financiamento e à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência pela organização da 76ª reunião. Muito obrigado à atenção de todos.